Brasil não é uma palavra abstrata. Brasil é cultura, é tecnologia, é ciência, é agricultura, é natureza. Brasil é uma construção. É coletividade, é cidadania, é luta por direitos, é diversidade, é um projeto popular. Projeto Brasil Popular. O povo constrói a mudança. Olá, boa tarde. Saudar aqui todo mundo que está acompanhando a programação da TV Brasil 247 e está com a gente em mais uma quarta-feira de debate sobre os desafios que a gente tem que enfrentar enquanto povo brasileiro aí para transformar o nosso país no país que a gente quer, num país que seja melhor, né, para a maioria desse povo. E a maior parte desse povo é trabalhador e trabalhadora que está vivendo nos últimos anos uma crise muito profunda, que também se transformou numa crise política, social e, somada à crise sanitária que a gente viveu desde a pandemia, teve um impacto que piorou muito a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, vamos receber os nossos convidados. O tema é a luta dos trabalhadores por empregos, direitos e democracia. Né? A gente, como eu falei, a crise atingiu essas várias áreas da vida, né? A área econômica, a área do trabalho, do emprego, da renda, a área dos nossos direitos, com o projeto neoliberal de retirada de direitos, de aprofundamento da política de ajuste fiscal ali, que acabou, né, aprovando uma série de reformas e medidas que, na prática, retiram direito dos trabalhadores e do povo brasileiro, e também a nossa democracia, que, desde o golpe contra a presidenta Dilma, vem sendo constantemente atacada, né, desde antes do governo Bolsonaro, mas, sobretudo, também nos últimos anos desse governo. E para tratar desse tema, hoje a gente recebe aqui dois convidados especialistas nesse tema, mas também militantes, né? A Jandira Uehara, não sei se eu falei o sobrenome de forma correta, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT Nacional. Oi, Jandira, obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Tereza. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Brasil Popular e já saúdo todos os que estão acompanhando e participando aqui da discussão dessa tarde. Obrigada, Jandira. E a gente também está aqui hoje com o Clemente Gans, o Clemente que foi... Só um minutinho, pronto. Clemente, boa tarde, Clemente, que é ex-diretor técnico do DIEESE, é assessor do Fórum das Centrais Sindicais. O Clemente pode até depois explicar para a gente como é que funciona o fórum, né? Quando que ele foi criado, porque não sei aqui se todo mundo conhece, e é também sociólogo. Boa tarde, Clemente. Boa tarde, Tereza. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar junto com a Jandira nesse debate. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pelo projeto Brasil Popular, pelo trabalho da TV 247. Obrigada, Clemente. Eu queria saudar aqui a Maria Angélica, que sempre está com a gente aqui nas quartas-feiras, participando do nosso debate, está aqui no chat. A Maria do Socorro, que também é uma nova membro aqui da TV Brasil 247, obrigada. E a todo mundo que está aí assistindo a gente, vão colocando aí de onde vocês são, mandando comentários e perguntas aqui para os nossos convidados. A Luiz, que chegou agora, boa tarde, José, Rita Tamarino, enfim, todo mundo. Eu já vou começar aqui conversando com a Jandira e com o Clemente, porque são muitos, né, sempre que a gente vai tratar desse tema do trabalho, são muitas preocupações, os números são assustadores, então, quanto mais tempo a gente tiver para conversar aqui, melhor para a gente conseguir se informar mais e conseguir refletir juntos. E aí eu vou começar com você, Jandira. Como eu falei aqui no início, desde 2016, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma,
a taxa de desemprego no Brasil está acima dos 10%, né? Acima dos 2 dígitos, que a gente escuta falar na mídia, enfim. Em 2021, com a pandemia e com o aprofundamento também das políticas do governo Bolsonaro, né? Porque a gente sabe que não foi só a pandemia responsável pelo aumento do desemprego, essa taxa de desemprego formal chegou a 14,9% da população, ou seja, quase 15% da população. No ano de 2022, esse ano que a gente começou agora, a gente tem cerca de 40 milhões de pessoas desempregadas, mas aí eu vou explicar aqui um pouco que esses 40 milhões de desempregados, a gente está somando os desempregados, que são aquelas pessoas que estão procurando emprego, os desocupados, os subocupados, né, que são 25 milhões, e os desalentados, que são aqueles que pararam de procurar emprego, que são quase 5 milhões de pessoas. Então, é um número muito grande, muito representativo, né, da população brasileira que está com idade de trabalho, enfim, 40 milhões de pessoas. No domingo, Jandira, a gente comemora o 1º de maio, que é historicamente uma data de luta, né, dos trabalhadores, não só por trabalho, mas também por direitos, por democracia. Então, eu queria que você começasse aqui o debate com a gente, você como diretora da CUT, apontando para a gente quais são os principais desafios que a gente precisa enfrentar hoje no Brasil e que o 1º de maio traz aí na sua pauta, né? Para que a gente volte a gerar emprego no país, volte a ampliar a renda dos trabalhadores, enfim, para enfrentar essa situação de crise que a gente está vivendo. Bom, Tereza, nós estamos aqui com o Clemente, um prazer estar aqui dividindo esse debate com o Clemente, que é um dos maiores, né, especialistas, estudiosos, quer dizer, das pessoas que orientam, inclusive, o nosso trabalho na Central. Então, tendo em vista aí até essa característica aqui dessa conversa hoje à tarde, eu vou me concentrar mais nos desafios políticos, né, que temos para o período, né? Então, acho que o principal desafio da classe trabalhadora e da CUT, como a maior organização, né, da classe trabalhadora, é de caráter político e organizativo e de mobilização, né? Nós precisamos, com as nossas ações, conseguir alterar a correlação de forças, né, a favor da classe trabalhadora. Nós precisamos derrotar o neoliberalismo e o neofascismo. E essa é uma tarefa eminentemente política, né? Que implica, quer dizer, e que esse ano nós temos uma oportunidade, né, da classe trabalhadora poder finalmente concluir a finalização desse processo de golpe que nós vivemos desde 2016. Então, veja, o saldo, né, desses 6 anos, né, e especificamente desses 3 anos e meio de mandato do Bolsonaro, é globalmente extremamente negativo para o povo brasileiro, né? Quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma economia abstrata, a gente está falando da vida cotidiana das pessoas, né? Então, quando a gente fala de milhões de desempregados, dessa situação de precarização do trabalho, de exclusão, por exemplo, de grande parte das mulheres do mercado de trabalho, jogando, né, numa situação de vulnerabilidade muito grande, da população negra, das mulheres negras, dos trabalhadores com deficiência, enfim, do conjunto, né, da classe trabalhadora em toda a sua diversidade, nós estamos falando da vida das pessoas, né, da dificuldade concreta em suprir as necessidades do dia a dia, básicas, né, desde comer adequadamente, até poder sair de casa para procurar trabalho, porque sair de casa é muito caro, né? Com os preços do transporte, quer dizer, uma pessoa que saia de uma região, eu falo aqui de Diadema, onde eu moro, né? De uma região periférica, para ir para o centro de São Paulo, você vai gastar e de volta R$20. No dia que você vai tirar esse dinheiro numa situação como essa, dos dados que você colocou. Então, veja, nesse período, né, que tem a ver com esse agravamento da crise na vida concreta dos trabalhadores e das trabalhadoras, de um ponto de vista geral, o país retroagiu em soberania, né, em direitos e em liberdades. A gente retroagiu no desenvolvimento, né? Então, esse acúmulo de
de redução nos empregos, de desemprego, de perda de salários, nas aposentadorias, nas políticas sociais, né, do povo, quer dizer, isso é resultado de um processo político, e nós só vamos poder dar conta de dar uma resposta efetiva e, por fim, a esse processo de golpe, que atinge a vida da classe trabalhadora no cotidiano, se a gente, quer dizer, conseguir superar, né, na política. Nós tivemos aí um processo, tá certo, de muita luta nos últimos anos, muita resistência, muito combate, embate de ideias, né, e em defesa de valores, além dos valores, né, de direitos, de defesa de políticas, valores caros à humanidade, né? Durante a pandemia, quer dizer, nós temos uma defesa da vida, do direito de viver, né? De um governo que desse minimamente respostas a uma situação, tá certo? Uma situação sanitária, de uma crise sanitária como nós nunca vivemos no país, né? Então, assim, uma situação que, além, né, dos problemas econômicos que trouxe para a classe trabalhadora, também tem outros elementos, né, nessa crise, né? O aumento da violência contra as mulheres, ataques aos direitos das pessoas com deficiência, que foi brutal nesse período, né? Só para vocês terem uma ideia, né, o Diese fez um levantamento para a gente, que o índice de desemprego entre as pessoas com deficiência foi 15 vezes maior que do restante do conjunto da classe trabalhadora. Então, veja, né, quer dizer, a exclusão, a vulnerabilidade que essas pessoas foram colocadas, né? Então, assim, uma situação que a gente lutou muito, mas, apesar das nossas lutas, nós não conseguimos, né, como nós queríamos, interromper, por fim, né, a esse governo genocida, tá certo? E obrigar o Congresso a dar início a um processo de impeachment, né? Para isso, seria necessário a gente colocar em movimento, em luta, setores muito mais amplos da classe trabalhadora e do povo brasileiro, tá certo? Então, assim, voltando para o nosso desafio, nós temos uma grande chance esse ano, nós temos eleições, né? E agora nós vamos partir para essa fase do empate. No entanto, eu queria chamar a atenção para o seguinte: essa eleição não é uma eleição normal, né? Não é uma eleição comum, não é mais uma eleição. Então, o Sérgio Nobre, nosso presidente da CUT, costuma dizer que é a eleição das nossas vidas. Isso não é um exagero, né? Porque vai definir, né, a vida da classe trabalhadora, não no próximo ano, nas próximas décadas, né? Porque, quer dizer, se nós não conseguirmos vencer essa eleição, eu acho que temos tudo para vencer, tá certo? Nós vamos viver a consolidação de uma mudança de regime no país, com todas as consequências que isso traz do ponto de vista das liberdades democráticas, dos direitos e da vida da classe trabalhadora. Bom, então temos esse grande desafio. Não é uma eleição qualquer e nós precisamos fazer essa eleição combinando luta social e organização popular. Nós temos que encantar a maior parte da classe trabalhadora, as mulheres, as juventudes, a população negra que sofre com racismo, que nós podemos ter um projeto democrático e popular de desenvolvimento nesse país, com inclusão, que inclua todos e todas, que nós podemos sair dessa situação. E, para isso, nós temos que encantar o povo. Para encantar o povo, tem que ter muito diálogo, tá certo? Muita mobilização, e o 1º de maio é uma data importantíssima nesse processo, porque é uma data, né, simbólica na luta da classe trabalhadora, em que todas os olhares estão voltados para as nossas mobilizações e para as nossas ações, que obviamente não acabam aí, mas creio que é um ponto alto para essa jornada de lutas fundamental que nós temos esse ano, que é combinar o processo eleitoral com o processo de mobilização pelas lutas, pela pauta da classe trabalhadora, né? Por aquilo que nós queremos para reconstruir esse país e, obviamente, com a candidatura do presidente Lula. Obrigada, Jandira. Vou passar já para o Clemente, mas acho que a Jandira trouxe um ponto aqui, Clemente, que faz muito sentido com o que com o que eu vou te perguntar, né? Essa não é uma eleição como qualquer outra, e tem uma disputa entre dois projetos, pelo menos dois, muito diferentes, né? O projeto que representa o bolsonarismo e o projeto que representa um candidato de esquerda, um projeto democrático popular, que é o que a gente quer
né, que seja o projeto que a gente possa contribuir, fazer campanha e se movimentar pelo Brasil. E aí, Clemente, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a pauta da classe trabalhadora que o Fórum das Centrais, né, que une 9 centrais, formulou como um eixo para debate, né? Isso que a Jandira estava falando, que a gente tem uma tarefa de dialogar com as pessoas, de apresentar alternativas. Então, eu queria que você apresentasse para a gente como que esse documento foi construído, qual o eixo central dessas propostas, e, inclusive, explicar um pouco para a gente como que funciona o fórum e como que o documento foi construído. Bom, essa iniciativa das centrais sindicais, através do Fórum das Centrais, em produzir a pauta da classe trabalhadora, já é um resultado renovado de iniciativas que começaram em 2007, quando pela primeira vez as centrais apresentaram uma agenda de propostas naquela época para o desenvolvimento brasileiro, para apresentação para o governo Lula e depois nos processos eleitorais que se renovaram. Em 2010, nós fizemos o lançamento da agenda para também um grande evento no Pacaembu, mais de 30 mil pessoas ali estiveram lançando essa agenda, que agora é renovada ou talvez reconstruída com a proposta da pauta da classe trabalhadora, já trazendo o contexto do que nós estamos vivendo hoje. Não é por outro motivo que essa agenda, e essa agenda orienta, inclusive, o próprio 1º de maio, o evento que nós faremos domingo, aqui em São Paulo, o evento nacional, e em várias cidades, capitais e estados, eventos nos demais diferentes estados, com as diferentes centrais trabalhando juntos, centrais fazendo eventos próprios. Bom, tem eventos, inúmeros eventos nessa linha que a Jandira falou da mobilização e de um momento importante de mobilização. A agenda da classe trabalhadora, hoje enunciada como a pauta, é um conjunto propositivo, são 63 propostas, diretrizes gerais, visando responder ao desafio das ameaças que vem sofrendo o emprego, portanto, a agenda propõe, a pauta propõe um conjunto de diretrizes para gerar empregos de qualidade, o crescimento do emprego, empregos de qualidade com salários que cresçam. O segundo bloco é o bloco da defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, portanto, a recolocação da proteção laboral, social e previdenciária. Terceiro bloco de enfrentamento das ameaças é a ameaça à democracia, portanto, a pauta apresenta a revalorização das instituições, do Estado, da liberdade e da democracia, do Estado democrático de direito. Acho que isso é, diante de tudo, a nossa prioridade do ponto de vista político primeira. Não há nada de normal do que nós estamos vivendo, nós não estamos em um processo de normalidade institucional, nem de tranquilidade no processo eleitoral, pelo contrário, o governo Bolsonaro operacionaliza, desde o impeachment do golpe em relação à presidenta Dilma, um processo de mudança da nossa estratégia institucional com uma intervenção autoritária. Então, nós não podemos esquecer em nenhum momento isso, que está em curso um processo que deve levar, na visão do governo presente, a uma estratégia autoritária no país, ou seja, está em jogo, inclusive, a possibilidade das eleições não ocorrerem se o governo tiver sucesso na sua estratégia autoritária. Portanto, defender eleições livres, transparentes, garantir o processo institucional, garantir as eleições e o debate público é a nossa tarefa primeira, nossa tarefa, inclusive, que reúne em uma grande frente todas as forças democráticas que apostam que a regra do jogo tem que ser essa, ou seja, claramente há um processo para romper as regras do jogo, e aí tudo isso que a Jandira colocou vai para o espaço. Em um regime autoritário não há liberdade, os direitos são suprimidos, a classe trabalhadora sofre agressões que são muitas vezes irrecuperáveis no padrão histórico de curto e médio prazo, nós estamos falando de 1 e 2 décadas, ou seja, não é pouca coisa. O que está em curso, portanto, é muito importante que todos tenhamos atenção e uma atenção redobrada
para que a nossa capacidade de reunir forças possa trazer uma resposta política efetiva que sustente o processo institucional, as eleições livres, o resultado sendo respeitado e assim por diante. Tudo isso está sendo claramente questionado e claramente induzido para não ser respeitado. Ou seja, o presidente insiste todo dia que ele não respeitará as regras do jogo e tem feito exatamente isso. Ele não tem respeitado e nós não temos conseguido colocar os anteparos que são necessários. Colocamos muitos, mas não o suficiente para interromper esse processo. Por isso, essa prioridade da democracia na pauta da classe trabalhadora ela é fundamental. Até nessa fala que o Sérgio Nobre, presidente da CUT, vem repetindo de forma muito correta, é a eleição das nossas vidas, não só pelo resultado, como a Jandira destacou, como a eleição das nossas vidas no sentido de garantir que ela ocorra e ocorra com a tranquilidade, a normalidade e a liberdade que são necessários. E a quarta dimensão dessa pauta é a proteção à vida, uma resposta clara a toda a agressão que a sociedade sofreu com a crise e a pandemia afetando a qualidade de vida das pessoas, com um efeito econômico muito vasto, uma brutal recessão econômica em todo o planeta, efeitos severos sobre o mundo do trabalho, sobre o emprego, um contingente muito grande de pessoas desempregadas, um contingente maior ainda de pessoas que no desalento, ou na inatividade, ou em ocupações precárias. Nós estamos falando que hoje, desses 40 milhões que você falou, Tereza, em torno de 30 milhões dessas pessoas afirmam que elas precisam de um posto de trabalho, ou seja, não são pessoas que estão pensando, talvez um dia eu precise de um posto de trabalho, não. Das 40 milhões de pessoas em idade ativa, 30 milhões dessas dizem, ou eu estou desempregado, eu estou desalentada, ou eu estou num posto precário e não consigo viver com esse salário, ou eu preciso voltar para o mundo do trabalho. Uma economia para gerar 30 milhões de empregos precisa ser uma economia com uma outra dinâmica radicalmente diferente dessa. Por isso, a pauta apresenta uma estratégia, uma concepção de desenvolvimento econômico que coloca e induz o país para uma outra estratégia, diferente dessa estratégia neoliberal, que desloca para o mercado todas as responsabilidades por induzir a dinâmica econômica e, evidente, ao fazer isso, desviar de forma muito acentuada o resultado do nosso trabalho coletivo, a renda coletiva gerada pelo trabalho de todos, para o capital. Portanto, uma economia de mercado direcionada, coordenada e mobilizada pelo mercado, com o Estado fraco na intervenção econômica, significa uma estrutura econômica que provavelmente continuará gerando empregos precários e muita capacidade de concentrar renda para os setores do capital. No caso do Brasil, infelizmente, ainda em uma concepção de regressão no padrão de desenvolvimento econômico, que significa que estamos diminuindo a nossa musculatura industrial, tecnológica e voltando a ser uma economia primária exportadora. Vamos exportar minério, exportar grãos e viraremos, portanto, provavelmente uma economia onde o salário médio da economia tende a ser o salário mínimo. Então, e é isso que está acontecendo. Progressivamente, a renda média dos trabalhadores vem caindo, se aproximando do salário mínimo, o que seria uma tragédia econômica sem precedentes, pobreza aumentando, miséria aumentando, desigualdade aumentando, e sem capacidade da economia recolocar isso em um outro padrão. Nessa lógica, é o que está sendo disputado de um lado. De outro, uma estratégia radicalmente diferente, como a Jandira colocou, e, portanto, uma escolha que a sociedade precisa fazer. Eles não fizeram essa escolha e esse processo em curso e não deixarão essa condução de forma muito tranquila, não. Então, nós precisamos ter muita mobilização, mas muita mesmo, talvez, mobilização como nós jamais fizemos na nossa história recente, se nós quisermos garantir para o Brasil, para a nação brasileira, a possibilidade de fazer a escolha que ela quer fazer. E eu espero e trabalho para que essa escolha seja a escolha que as centrais sindicais vêm indicando como a escolha que elas pretendem fazer também para direcionar o processo político no Brasil. Obrigada, Clemente. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre essas perspectivas, né, do papel do Estado, que resgata o resgate do papel do Estado, vamos dizer assim, né, como na gerência
da economia e da política, e não essa entrega que a gente está vendo em vários setores. Na semana passada, a gente conversou aqui sobre as relações internacionais, a ameaça à nossa soberania, e também hoje, quando a gente conversa sobre o trabalho, né, o Clemente traz aqui os elementos da desindustrialização, da precarização, e a Jandira também falou disso, é também a nossa soberania como nação, as nossas possibilidades de desenvolvimento, que estão em disputa, né, e estão sendo dirigidas por interesses que não são os interesses do povo brasileiro. E aí, Jandira, aproveito para passar para você de novo, que você, na sua primeira resposta, pontuou, né? É uma crise que está na vida do povo, cotidianamente, quando ele vai às compras no mercado e subiu o tomate, subiu a cenoura, subiu o arroz, o óleo, o café. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo e o preço do café está nas alturas. Enfim, mas apesar do governo estar argumentando e apresentando números, inclusive, que o desemprego no primeiro trimestre de 2022 está menor do que em 2021, quando a gente viu que ele alcançou números altíssimos, como o Clemente trouxe, são mais de 30 milhões de pessoas apontando a necessidade de ter uma ocupação, de ter um trabalho que garanta direitos, que garanta uma renda e que garanta a sua sobrevivência. O movimento sindical foi construído e pensado para representar os trabalhadores que estão formalmente contratados. Então, tem um desafio adicional para o movimento sindical nesse cenário, né? Que é, apesar do trabalho ser uma questão chave para enfrentar essas condições de vidas precárias em que boa parte da população está vivendo, essa classe trabalhadora não está trabalhando, né? Então, como que também a CUT e o movimento sindical têm atuado para contribuir nessa luta, mesmo esses trabalhadores estando fora, vamos dizer assim, do mercado de trabalho? Então, essa acho que é a grande questão, e é uma questão, na verdade, que já vem ocupando os nossos debates. É claro que agora, né, com essa crise de uma forma mais intensa, mas já desde o início dos anos 2000, né? Porque se a gente for observar o que aconteceu nos anos 90, tá certo? Com a primeira onda neoliberal, né? E já com os processos de fragmentação, né, e de mudanças, de reestruturação produtiva, tudo isso já indicava, tá certo? Para um processo que vai se intensificar depois e que de mudanças profundas no mundo do trabalho, e é claro que agora, né, nesse período, com a crise, especialmente depois do golpe, isso se aprofunda ainda mais. Agora, esse é um desafio imenso, né? Porque, embora o movimento sindical, né, o sindicato continue sendo um instrumento insubstituível para a classe trabalhadora, ele precisa se reinventar, precisa se transformar diante dessas mudanças no mundo do trabalho, né? Então, se a gente for ver quem o movimento sindical representa, e mesmo assim, nós estamos num período com os menores índices de sindicalização que nós já tivemos, né? Isso vem decrescendo ano a ano, né? Então, isso também é resultante da questão objetiva das mudanças, da fragmentação, do desemprego, da informalidade, da precarização, mas também tem um outro elemento que nós não podemos descuidar, que é o elemento subjetivo, político-ideológico, né? O neoliberalismo, uma grande vitória do neoliberalismo diz respeito ao que ela fez com a cabeça dos trabalhadores, né? Ou de parte da classe trabalhadora, né? No sentido do individualismo, da meritocracia, né? E de trabalhar, por exemplo, conceitos como esse desse empreendedorismo que é colocado hoje, que nada mais é do que, como diz o professor Ricardo Antunes, o caminho da servidão, né? Então, veja, assim, nós temos uma classe trabalhadora que uma minoria, né, está sindicalizada, né? E também a gente representa os setores do setor público, né, e os setores que têm carteira assinada. Mesmo assim, a parte desses que têm carteira assinada também estão fragmentados e precarizados. Então, veja, tem toda uma mudança profunda que tem que se fazer aí.
E aí, embora a gente venha discutindo essas orientações há muito tempo, isso acontece no território, isso acontece no sindicato. Tá certo? Nós temos que procurar representar cada vez mais a classe, e cada vez, quer dizer, e sair do foco apenas das categorias. O que eu não quero dizer absolutamente, posso deixar muito claro, que nós, dos sindicatos, quer dizer, não devamos trabalhar as pautas das categorias. Isso é muito importante, muito importante. As conquistas das categorias mais organizadas, né, elas são importantes para o conjunto da classe trabalhadora. Tá? Porque elas também, quer dizer, vão mexer com direitos, vão ampliar, né, o horizonte, né, de perspectivas. Então, de maneira nenhuma nós podemos descuidar disso. No entanto, nós temos que cada vez mais ter representação de classe. E isso significa que nos territórios, ou seja, nos lugares concretos onde os sindicatos atuam, tem que ter uma atuação sindical cada vez mais articulada, né, entre os sindicatos e com os movimentos organizados. Isso é fundamental, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, que eu sou uma trabalhadora do setor público, tá certo? E eu sempre digo, em todos os encontros que eu vou do sindicato do setor público, ou das nossas federações e confederações, o sindicalismo do setor público, tá? Ele está fadado, né, a não existir, né, ou não ter, né, a força que ele poderia ter se ele não tiver articulado com a defesa das políticas públicas para o povo. Então, não tem como, você vai discutir um sindicato da saúde ou um sindicato geral de municipais, tem que ter também uma articulação muito grande com as demandas reais da população que é atendida por esses trabalhadores. A mesma coisa na educação, na assistência, em todas as horas, em todas essas áreas. Então, veja, cada vez mais a gente tem que se articular com as demandas, né, das categorias, com as políticas, a defesa das políticas públicas. Isso é fundamental. Não pode existir, tá certo, uma separação, né, entre os interesses, por exemplo, dos trabalhadores do setor público com os interesses da população. Isso tem que se combinar, isso tem que se articular para se fortalecer. Agora, na pandemia, acho que nós tivemos também momentos importantes de solidariedade, né, para além das suas categorias, né? Vários sindicatos, centenas, milhares, creio eu, de sindicatos no Brasil inteiro, tá certo? Promoveram ações de solidariedade articuladas também com processos de consciência do que estava acontecendo, né, do que estava acontecendo no país, especialmente durante o período da pandemia, mas também agora, porque segue, né, o crescimento da miséria, das pessoas abaixo da pobreza, de gente que não consegue ter uma alimentação adequada, né, portanto, segurança alimentar e tudo mais. Então, essas pautas todas, elas têm que estar, tá certo, articuladas no cotidiano da luta sindical. É assim que o movimento sindical, quer dizer, vai poder, né, contribuir de uma forma mais ampla. E aí eu não estou falando das centrais, né, que são, organizações de articulação, né, de direcionamento da luta. Eu estou falando da luta concreta nos locais, na vida real. Tá? Então, cada sindicato cutista tem que ter essa tarefa, né, de ampliar as suas pautas e ampliar a sua capacidade de articulação. E, quiçá, né, num processo, né, de reforma, não de deformas, né, sindical, a gente possa avançar, né, no sentido de poder representar, né, um conjunto de trabalhadores que hoje não tem como estar representados, empregados informais e outros. Obrigada, Jandira. Clemente, eu vou aqui juntar aqui dois temas que a gente tinha combinado no roteiro, que eu acho que, como a gente também já vai avançando aqui no tema, inclusive agradecer aqui o pessoal que está mandando comentários no chat, né? O Luiz Soares falou, a questão política e ideológica é a essência dessa disputa hoje, a Elizabeth Coutinho falou da fala da Jandira ser essa perspectiva que ela traz, né, da atuação sindical ser fundamental para repensar, reinventar o movimento sindical, como a Adriana Lira colocou aqui também. E aí, Clemente, pegando essa pontinha da fala da Jandira de que tem uma disputa ideológica e uma formação ideológica neoliberal no último período, né, para o povo brasileiro, que
como você estava falando antes, coloca para o Estado outras prioridades e outras tarefas, né? Essa ideia de que o Estado tem que privatizar as grandes empresas públicas, porque elas vão ser melhor geridas, os investimentos estatais, como a PEC do teto de gastos, ou as reformas trabalhistas, enfim, da Previdência, também faz parte dessa disputa política ideológica que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. E a gente vê os impactos também dessas ações, como você falou, a precarização, a desindustrialização, e hoje 33 milhões de pessoas no Brasil estão trabalhando e recebendo menos de um salário mínimo. Viver com um salário mínimo no Brasil, para uma família, já é difícil. Viver com menos de um salário mínimo, você está sobrevivendo ali em condições muito difíceis. Então, queria que você falasse, juntando essas duas coisas aí, porque eu acho que tem essa relação com uma disputa de projeto, de forma do Estado atuar, de compreensão do papel do Estado, como que o Estado brasileiro poderia atuar e intervir para estimular a geração de renda, mas também um projeto de desenvolvimento para a nossa economia, porque eu entendo que essa desindustrialização, reprimarização que você fala, a média salarial muito baixa, tem um impacto também na nossa economia, né? Bom, Tereza, primeiro, é muito importante que a gente compreenda que essa disputa ideológica, ela se trata de uma disputa sobre projeto de sociedade. É importante compreender que o neoliberalismo é um sistema de organização da sociedade econômico, político, cultural, que afeta todas as dimensões da vida, é uma forma de ver a sociedade, de organizar a sociedade, e essa forma, mais ou menos nesses últimos 40 anos, vem ganhando progressivamente hegemonia no mundo. O Brasil era um país que estava distante, desde o governo Lula, dessa política. Eu sempre disse, o pessoal dizia, o governo Fernando Henrique é um governo neoliberal. Eu sempre dizia, vocês não conhecem o que é o neoliberalismo. O governo Fernando Henrique é um governo liberal, de fato era, mas não era neoliberal. O neoliberal é isso que nós estamos vendo agora com o Guedes. Agora nós estamos vendo o que é um governo neoliberal fascista, o que é 1000 vezes pior do que um governo liberal como nós tivemos lá atrás. Então, a gente está vivendo uma experiência que é dramática, porque ela terá consequências para nossas vidas nas próximas décadas. Nós seremos muito diferentes do que poderíamos ter sido se não tivéssemos abandonado de forma violenta pelo golpe. Portanto, a sociedade não fez essa escolha lá atrás, um golpe viabilizou essa escolha, e a escolha que a sociedade fez no momento seguinte também, com a continuidade do golpe, com a prisão do presidente Lula e a intervenção no processo eleitoral passado, resultou no que nós temos hoje. Portanto, não é pouca coisa. Essa disputa ideológica é algo muito profundo, né? É algo muito profundo. Eu sempre brinco dizendo a disputa ideológica significa o seguinte: nós fomos colocados para fora do estádio e as portas foram fechadas. E nós estamos dizendo que nós vamos entrar no jogo e voltar a jogar. Bom, para voltar no jogo e voltar a jogar, significa vencer várias barreiras, e que as pessoas muitas vezes não estão entendendo. Não adianta ficar berrando do lado de fora do estádio, porque isso não faz entrar no jogo. Entrar no jogo significa entrar novamente no estádio, entrar em campo, jogar, né? Ter um juiz que julgue as regras do jogo de forma correta e você poder aceitar o resultado final e não sair morto do estádio pela torcida te linchando se você vencer a partida. Então, isso não é pouca coisa. Disputa ideológica significa convencer a sociedade que nós vamos voltar para o jogo e fazer parte do jogo, e a sociedade vai apoiar essa volta do jogo. Então, essa é a disputa ideológica real. A esquerda, muitas vezes, talvez não tenha noção do que isso significa, de qual é o trabalho que isso exige e de qual é o esforço que isso vai exigir de toda a sociedade, especialmente do campo da esquerda, porque cabe a ela, como a Jandira disse, apresentar esta outra possibilidade
de um outro projeto de desenvolvimento que nós já várias vezes denunciamos, fizemos implementações, avançamos. Temos hoje, nesse processo, uma experiência muito clara, que é do governo Lula e Dilma, mostrando que é possível o país ter uma outra estratégia de desenvolvimento econômico, portanto, não é algo que está num passado tão distante que ninguém mais conhece, pelo contrário, está próximo, está ali, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante compreender que o Brasil de 2023 será muito diferente daquele Brasil de 2002, 2003, ou daquele em que a presidenta Dilma tomou em 2011 como presidenta. Será um Brasil muito diferente, um Estado muito diferente, muito mais debilitado. Portanto, nós teremos muitas tarefas para recolocar esse país em uma outra trajetória. Tenho dito também que eu penso que, dado a tragédia do que fez, da destruição que fez, eu creio que nós deveríamos, como esquerda, nos ousar a pensar a criação de novas dimensões à estratégia de desenvolvimento, que não significam necessariamente reconstruir aquilo que tinha. Eles destruíram uma série de coisas. Acho que nós temos que olhar para isso e dizer: está destruído, vamos construir uma coisa nova, que é aquilo que a gente quer, e não se trata de reconstruir aquilo que estava no passado, porque talvez aquilo era melhor do que tem hoje, mas é muito insuficiente em relação àquilo que é o padrão que nós defendemos e achamos que devemos ter. É o caso, por exemplo, da questão trabalhista. Eu não acho que, do ponto de... eu entendo o que é a força da bandeira revogação da reforma trabalhista. Do ponto de vista da bandeira política, ela está correta, mas do ponto de vista da estratégia de governo, não. A estratégia de governo, se nós estivermos lá, e da luta sindical, é dizer: nós vamos produzir uma plataforma de proteção trabalhista e previdenciária que garantirá proteção efetiva a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras em todas as formas de ocupação. Mas por quê? Porque essas formas de ocupação não vieram como uma forma transitória. Tem várias formas de ocupação ultra flexíveis, precarizadas, que vieram para ficar por um bom tempo. E nós vamos ter que inventar o sindicalismo para essa nova forma de ocupação, que é radicalmente diferente do sindicalismo da base industrial, radicalmente. Você não organiza os trabalhadores em plataforma, em aplicativos, com a mesma lógica de organização sindical de um sindicato na indústria. Se nós fizermos isso, nós vamos quebrar a cara de forma irreversível. Então, nós temos que inventar a forma organizativa, que é a solidariedade de um mundo do trabalho atomizado e competitivo, induzido pela meritocracia e pelo empreendedorismo, para trazê-los para uma organização solidária. Isso é uma invenção que não foi feita ainda, nós vamos ter que inventar. E vamos ter que inventar a forma de gerar proteção para esses trabalhadores que têm relações de trabalho que não são assalariadas clássicas, e são relações de trabalho. Por que essas relações de trabalho não têm as mesmas proteções que um trabalhador assalariado clássico? Então, nós vamos ter que inventar as formas institucionais de dar a esses trabalhadores e trabalhadoras e a essas empresas que fazem relações de trabalho com esses trabalhadores suas responsabilidades equivalentes, provavelmente com regimes jurídicos e instituições que são adequadas a esse novo mundo. A Espanha, por exemplo, fez recentemente isso em relação às empresas e ao trabalho, ou seja, procurou criar uma abordagem que traga essas empresas para uma equivalência das regras de jogo das demais empresas, e aos trabalhadores uma equivalência em termos de proteção laboral. Então, nós vamos ter que olhar para essa oportunidade, se a gente conseguir viabilizá-la, e trazer uma abordagem que seja criativa, de um padrão que se aproxime daquilo que a gente imagina e propõe. E, para isso, nós temos que sustentar uma dinâmica econômica. Não haverá nenhuma transformação substantiva para o mundo do trabalho se isso não vier acompanhado de uma dinâmica de crescimento econômico sustentado. Uma economia primária exportadora não gerará empregos de qualidade, não gerará proteção previdenciária, não gerará proteção laboral, gente. Esqueçam, não é possível uma sociedade que opta por uma regressão econômica como essa gerar essa proteção social. Isso é incompatível. Nós vamos ter que ter uma outra dinâmica econômica.
E para isso é uma outra estratégia, é um outro Estado, é um outro governo, é um outro papel das empresas públicas, é um outro papel do sindicalismo, inclusive. Em uma dinâmica como essa, o sindicalismo precisa ser valorizado, a negociação fortalecida, o direito de organização respeitado. Isso tudo induz a uma capacidade de disputar o resultado do trabalho coletivo, em melhores salários, condições de trabalho. Bom, se nós queremos isso, construir esse sindicato faz parte de um projeto. Em um projeto do Bolsonaro, o sindicato tem que ser extinto, ou seja, não tem lógica no projeto deles ter sindicato. O sindicato é um impedimento para o projeto que eles querem viabilizar. Então, na lógica deles, acabar com o sindicato tem todo sentido, porque eles estão num projeto que é o oposto do que a gente imagina, né? Então, convencer a sociedade significa dizer, gente, estamos vendo que são duas coisas bem distintas, e isso é o debate eleitoral, o debate público, o trabalho de base que a Jandira tanto insistiu, é fundamental ser feito, olho no olho, encantar a sociedade, dizer para a sociedade, tem outro caminho. Por que a gente está escolhendo o caminho que é contra o nosso interesse coletivo? Só porque eu tenho raiva, eu estou com ódio, que é o que eles fazem, né? O ódio canalizado para o Salvador, que propõe, na verdade, a destruição da esperança, da condição de vida, a promoção da miséria e assim por diante. Quer dizer, quando se ouve um trabalhador falar que vota no Bolsonaro porque ele tem ódio, bom, mas você está vendo o que você está fazendo? Você está votando contra você mesmo. É como se você apontasse uma arma para o meio da tua cabeça, com toda ela armada e brincando de roleta russa. Bom, não tem chance de você não morrer se você apertar o gatilho. A arma está toda ela com balas dentro, não tem cartucho vazio nessa história. Então, mas o debate ideológico é justamente a gente trazer isso não de forma que não seja uma abordagem, como a Jandira muito bem colocou, de trazer a crítica encantando as pessoas para dizer nós temos que fazer outra escolha, nós temos que jogar essas pessoas para o futuro. Não dá para a gente ficar dizendo, reprisando o passado, chorando sobre o passado, não adianta. Isso tem que fazer parte da nossa... tensionar os nossos músculos para ir para frente, mas trazer as pessoas e dizer, vamos mudar? Ah, você fez uma escolha errada no passado. Tá bom, esquece. Agora nós temos que fazer uma nova escolha. E essa nova escolha é essa, e dá para a gente ir para frente e vamos mudar. Porque nós temos que olhar para frente, né? Se a gente ficar repisando o passado, talvez a gente fique patinando na lama e não consigamos a atração que vai ser necessário para entrar no jogo novamente e ganhar a partida. Muito obrigada, Clemente. Acho que você colocou elementos, né, muito importantes aqui para a gente pensar o futuro e pensar esse projeto alternativo, né, de reconstrução, mas que não é necessariamente, como você falou, retomar tudo, né? Enfim, é avançar. A nossa linha tem que ser avançar e melhorar a vida do povo e dos trabalhadores. E aí, Jandira, nessa perspectiva das alternativas, né? O Clemente falou da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, quando você falava dos sindicatos, inclusive dos desafios, eu pensei, Jandira, se o sindicato não tivesse um papel tão importante, mesmo com todos os desafios e com todos os problemas, ele não teria sido tão atacado, né? E a reforma trabalhista que prometia, inclusive com a fragilização dos sindicatos, ampliar as contratações, ampliar os salários, 5 anos depois, não entregou as promessas com as quais ela foi aprovada, e hoje a gente tem que o crescimento que a gente tem hoje de empregos, né, de ocupações, são muito mais no setor informal, precarizados, como o Clemente falou aqui, dos aplicativos, do que gerados, né, pela reforma trabalhista, mesmo mesmo empregos formais. E aí, Jandira, eu queria, então, falar com você dessas alternativas, nessa perspectiva que o Clemente colocou. Nos governos Lula e Dilma, tinha uma política muito forte de valorização do salário mínimo. Foi uma política muito importante, né? A gente percebia que, para o povo brasileiro, de uma forma geral, houve mudança concreta na vida e há um reconhecimento da importância dessa política. Hoje, o salário mínimo
está em R$ 1.212, mas com a inflação, com essa série de problemas que a gente já falou aqui antes, é um salário que está desvalorizado. A CUT, as centrais sindicais, têm discutido alternativas que a gente pode apresentar hoje, sabendo dessa diversidade, né, dos trabalhadores, que o Clemente também falou, que teria um impacto, assim como a valorização do salário mínimo, na vida dos trabalhadores? Então, Tereza, antes eu queria fazer um comentário que eu acho que o Clemente tocou 2 vezes numa questão que é central, que é a questão da reindustrialização do país. E a gente, às vezes, discute as coisas de uma forma fragmentada, digo isso no próprio movimento sindical, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa do setor público, e eu sou da região do ABC. Desde que eu era presidenta do sindicato, eu dizia, nós temos que entender a situação da indústria na nossa região, inclusive para a gente poder, para nós podermos nos situar, né, do ponto de vista da conjuntura local. Então, assim, isso eu aprendi lá atrás, desde as épocas do sindicato. E, assim, não existe proteção social, não existe serviço público de qualidade, educação de qualidade, ciência e tecnologia em país agrário exportador. Agora, esta questão é um grande desafio da política internacional, inclusive. Vamos lembrar que um dos elementos do golpe que foi dado no Brasil é para colocar o país no seu devido lugar na divisão internacional do trabalho, ou seja, o lugar que sempre teve, né, de país agrário exportador, né? Então, assim, isso vai significar, para poder reindustrializar o país, tem tudo a ver com uma política externa, soberana, né, uma política de cooperação Sul-Sul, América Latina, retomada de discussão com os BRICS, né? Todas as questões aí, quer dizer, tem que, num outro contexto, como disse o Clemente, as coisas mudaram muito, né, e nós temos que levar isso em consideração nas nossas ações, mas isso é fundamental. Digo isso, outro dia me perguntaram o seguinte, fazendo um debate sobre a questão da indústria, mas sobre a questão do ambiental. Eu falei, gente, o que destrói o meio ambiente no país é o agronegócio e a mineração, não é a indústria, tá certo? Então, esse é um debate que a gente tem que deixar muito claro. Quando a gente fala em industrialização, nós não estamos falando em chaminé, tá certo? Soltando fumaça preta. É outra coisa, né? É outra coisa. Muito se discute, por exemplo, da questão da cadeia produtiva da saúde, né, que envolve, né, o setor metalúrgico, o setor químico, enfim, indústria de ponta e por aí vai, né? Bom, então, acho que isso é uma questão muito importante quando a gente fala em emprego de qualidade, quando a gente fala em desenvolvimento, política pública, educação, etc. Queria fazer um comentário sobre a questão da reforma trabalhista. Veja, tem total acordo, nós vamos ter uma regulação do trabalho, dessas novas formas de trabalho de plataforma, tantas coisas, né, que são desregulamentadas e deixam esses trabalhadores e trabalhadoras à mercê, né, de uma expoliação, né, quase de uma semi-escravidão cotidiana. Temos que fazer isso. E na questão da reforma trabalhista, da revogação, tem um eixo central na reforma trabalhista, né, que é a questão do negociado prevalecer sobre o legislado. Isso precisa ser quebrado. Isso é uma aberração que dá margem a toda uma série, tá certo, de negociação e de redução de direitos, né? Queria dizer que agora, no STF, está sendo discutido a regulamentação do negociado sobre o legislado, ou seja, sobre o que pode, né, o que pode ser incluído num acordo coletivo. Uma das questões que nós da CUT, junto com o Ministério Público do Trabalho e outros agentes, estamos muito preocupados, é com a questão, por exemplo, da lei de cotas para trabalhadores com deficiência. Já tem, Clemente, sindicatos que negociaram a lei de cotas. E isso está sendo objeto de discussão no Supremo e, pasme, tá? Nós estamos perdendo o debate. Então, assim, essa questão do negociado sobre o legislado, ela é central, né? Não tem criatividade que coloque, quer dizer, direitos numa situação em que a lei não vale, né? Então, todo o arcabouço jurídico, todo o debate que a gente fez. Então, assim, tem questões que são muito importantes, né? Os contratos, todo mundo fala do contrato intermitente, né? Que, inclusive, é pouco utilizado, né? A gente achou que foi muito mais, não é? Acabou sendo, é uma aberração tão grande que acabou sendo pouco. Então, não se trata
de falar, olha, eu vou fazer uma revisão e vou tirar um contrato intermitente. Ou você quebra o coração do que é essa reforma trabalhista e dos geradores de toda a redução de direitos, ou não é possível. E, obviamente, que, paralelamente a isso, nós temos que trabalhar, né, pela regulamentação, né, desse trabalho que não está colocado. Em relação ao salário mínimo, né, acho o seguinte, assim, nós precisamos, nos primeiros meses do próximo governo, tem que ser colocado, tem que ter uma política emergencial para o país. Uma política emergencial que vai tratar da questão do emprego, tá certo? Da renda, né? E da questão da carestia, né? Que é isso, o povo não consegue mais comer, e a redução mesmo quem está trabalhando, da massa salarial, quer dizer, é brutal. Então, veja, precisa retomar a política de valorização do salário mínimo, dos ganhos reais, isso está na proposta da Conclate. Ao mesmo tempo, tem que articular com política de combate à carestia, tem que ter financiamento para a agricultura familiar, tá certo? E rápido, né? E com montantes grandes. Tem que ter recomposição dos estoques reguladores, né? Eles acabaram com o estoque regulador. Então, redução dos preços da energia, água, gás, implantação de novas tarifas sociais, quer dizer, tem que ter um conjunto de ações emergenciais que vão refletir diretamente no bolso do trabalhador. Agora, é claro que nada disso é fácil de fazer. Vamos falar, por exemplo, da redução das tarifas de energia, água, né, o gás, etc. Né? Isso implica em enfrentar, tá certo, as privatizações. Né? Então, portanto, não é algo fácil. Né? Mas, assim, isso tudo precisa ser dito, né? E o povo precisa defender essas medidas, para ter força social para fazer as mudanças necessárias, né? O Clemente falou da mudança do papel das estatais. As estatais vão ter um papel fundamental no processo, né, de reconstrução desse país, né? Todos os momentos da história do Brasil que houve, né, um desenvolvimento industrial, econômico maior, as estatais foram instrumentos fundamentais no governo para isso. Outra coisa, não sei se o Clemente concorda com isso, que a gente sempre discute, quer dizer, a questão da emenda constitucional 95, por exemplo, isso tem que ser revogada, inclusive para a gente ter obras de infraestrutura. Porque o que cria emprego rápido também são obras de infraestrutura, não é isso? Que move grandes setores da construção civil. Então, assim, é um conjunto de medidas articuladas que envolve o campo, a cidade, que envolve o enfrentamento, né, às políticas de privatização, né, que junto com a política de valorização do salário mínimo, que a gente pode poder dar respostas rápidas. Mas só a política do salário mínimo, mesmo que o governo chegue, tá certo? Isso seria muito importante, já faça um aumento, uma recomposição do salário mínimo, isso precisa vir junto com essas outras políticas. Além, é óbvio, e aí a questão da emenda constitucional 95, a revogação é fundamental, tá certo? Quer dizer, de incrementar muito, né? Outra coisa, né? Nós vamos, tem outro desafio. O orçamento vai ser o orçamento aprovado neste ano, tá certo? Então vai ter que ter instrumentos para poder rever o orçamento rapidamente, para inverter prioridades, para, como diz o presidente Lula, colocar o povo no orçamento. E tudo isso, para ser feito em prol do povo, tem que ter um olhar que é um olhar, eu gosto desse tema, tem pessoas que não gostam, que é a reparação econômica, social, histórica de classe, raça e gênero. Não tem outro jeito, tá certo? De poder, quer dizer, superar as desigualdades e ter logo, sabe, um choque de bem-estar social, né, que é disso que a gente precisa, né, para poder encontrar, inclusive, as forças políticas que vão permitir fazer as reformas estruturais mais profundas ali na frente, né? Obrigada, Jandira, muito obrigada. Você trouxe aí uma agenda para a gente, né? O Clemente já tinha falado aqui um pouco do debate lá do Conclate e a pauta. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal antes da gente terminar de novo, mas a Jandira também trouxe agora pontos que são muito importantes para quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente de fato apresentar alternativas, né? E apesar das dificuldades que a gente reconhece que a gente vai ter para enfrentar e para implementar, para, né, tornar real, o primeiro passo é a gente saber que as alternativas existem e defendê-las e colocá-las como prioridade. Clemente, eu vou passar para você, já imagino que talvez queira fazer algum comentário sobre esses pontos que a Jandira trouxe,
e queria já pedir para você encerrar, né, falando para a gente da programação do 1º de maio, fazendo o convite. Eu sei que vai ter o ato virtual, posso projetar aqui para o pessoal também ver o convite, e aí queria que você trouxesse informações para a gente. Em seguida eu passo para a Jandira também colocar as considerações finais e também falar do ato do 1º de maio. Bom, deixar já o convite, como você destacou. As centrais sindicais estão realizando, de forma unitária, 7 centrais sindicais, um ato unitário aqui em São Paulo, nacional, será na Praça Charles Miller, que é a praça em frente ao Estádio Pacaembu, no domingo, dia 1º, a partir das 10 horas da manhã. Será uma atividade com dois grandes momentos, na verdade, duas partes. Uma parte com um ato político, no qual nós teremos a participação de dirigentes sindicais, dos presidentes das centrais sindicais, de representantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, representantes de partidos políticos. Já tivemos a confirmação da presença também do ex-presidente Lula. Portanto, será um ato político que terá, portanto, um pronunciamento dessas lideranças dirigentes sobre essa conversa que nós estamos fazendo aqui agora, a apresentação da pauta da classe trabalhadora, e um momento onde essa iniciativa de mobilização vai ser reforçada em um evento de celebração do 1º de maio, dessa luta de quase um século e meio de lutas sindicais mundo afora, por direitos, por proteção, por previdência, por salário, por emprego de qualidade. E teremos um segundo bloco, um bloco das atividades culturais, que estão estruturadas em 5 shows de cantores, de bandas, encerrando esse show com o show da Daniela Mercury, que vai fazer o show de encerramento. Então, teremos esses 2 blocos nesse evento de comemoração, convidando a todos e todas a participarem presencialmente, quem estiver aqui em São Paulo, na região, se deslocar para a Praça Charles Miller, participar o dia todo lá desse evento, e poder acompanhar o debate político e depois também participar desse evento cultural, divulgar nas redes sociais. Quem não é aqui de São Paulo e quer acompanhar, o evento será transmitido pela TVT, também transmitido pelas páginas das centrais sindicais, e que possamos todos fazer nesse ato nacional e nos diferentes atos feitos nas cidades e nos estados Brasil afora, um momento de posicionamento da classe trabalhadora na perspectiva que a Jandira tão bem levantou, que é de conduzir o país novamente para voltar a ter esperança, essa esperança se materializar em uma atitude muito assertiva em outubro, e que sejamos capazes de escolher um projeto de desenvolvimento que seja orientado pela justiça, pela igualdade, pela fraternidade, pela solidariedade, valores que são instituintes do movimento sindical e que levariam a gente a ter uma sociedade radicalmente diferente daquela que nós temos hoje. Agradecer pelo debate, muito contente de estar aqui com a Jandira nesse debate, pelo trabalho que vocês têm feito aí, Tereza, nesse programa, e sucesso, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, Clemente. A gente que agradece aí. Eu sei que a semana está cheia, né, de preparação e debate. Obrigada por ter separado aqui um tempinho para vir conversar com a gente e trazer, de fato, o debate aqui também para quem está acompanhando a programação da TV Brasil 247. Jandira, passo para você também fazer o convite. O Clemente fez o convite aqui de São Paulo. Não sei se você tem informações também sobre outras cidades ou onde as pessoas podem ter essas informações, porque você falou, o Clemente falou, e teve gente aqui no chat também que falou. O 1º de maio, né, pode ser um momento, um marco na retomada das ruas, na luta, na conversa, para o diálogo. Então, é uma data importante e a gente precisa, de fato, aproveitar esse momento onde nós estamos vacinados e com todo cuidado, mas ocupar esses espaços e demonstrar nossa força. Então, queria que você também reforçasse aí o convite, passasse mais informações. Hoje, talvez já tenha até saído no site da CUT, né, os atos que nós vamos ter em todo o país, mas aqui em São Paulo é isso, na Praça Charles Miller, que é simbólica, inclusive na luta, né, pela redemocratização do país.
um momento de luta para impulsionar, né, nossos próximos momentos de luta. Nós estamos na CUT com os comitês populares de luta. Nosso objetivo é ter 6 mil comitês, só a CUT, em todo o país. Tá certo? Os comitês populares de luta, nós vamos ter todo um calendário, discutimos isso ontem, de ações nacionais de rua, né, para retomada, né, das ruas, né, na discussão, no debate desse programa, desse Brasil que queremos. Nós também temos um outro programa de brigadas digitais, estamos formando milhares de militantes para também fazer disputas nas redes. E o 1º de maio, gente, é um momento que a gente tem que ir para a rua, um momento que a gente precisa se encontrar, é um momento de luta, mas também é um momento de festa, de reencontro, de solidariedade, que é tão importante, né, na nossa vida militante. Então, eu convido a todos e todas que estão nos ouvindo, quem é de São Paulo, para ir lá para a Praça Charles Miller, lá no Pacaembu, quem é de outras cidades e nas capitais, para também estar se encontrando e a gente fazer desse momento um momento de largada para o imenso desafio que nós temos esse ano para poder eleger o Lula, um governo democrático e popular, em favor, porque o que a gente quer é isso que nós discutimos aqui. Um Brasil desenvolvido, democrático, inclusivo, soberano, né? E que cada vez mais dê passos para uma independência da classe trabalhadora e para uma transformação social muito mais profunda, que é aquilo que a CUT coloca lá nos seus princípios, nas suas diretrizes, que é a construção de uma sociedade socialista. E todo esse processo, tá certo, faz parte dessa caminhada da classe trabalhadora, né? Em busca de uma sociedade sem opressão e sem exploração de classe. Então, nos encontraremos com certeza no domingo nas ruas de todo o país. Muito obrigada, Jandira. Prazer te conhecer. A gente não se conhecia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por trazer para a gente também as reflexões que a CUT vem fazendo e vem construindo. A gente toda quarta-feira compartilha aqui com o pessoal uma dica de leitura, e a dica de leitura não podia ser outra hoje, que o documento, né, que a gente debateu aqui e apresentou alguns pontos, mas a gente sugere aqui que todo mundo que está acompanhando a gente, que está comprometido com esse processo de luta e de transformação do Brasil, acesse, se colocar no Google, gente, Pauta da Classe Trabalhadora, CONCLAT, vocês vão conseguir acessar o documento. É um documento que não é muito extenso, mas que traz ideias e perspectivas para a gente se alimentar aí para a luta e para a conversa também, né? Então, queria agradecer a todo mundo que acompanhou o programa hoje aqui com a gente, que mandou mensagem. A Elizabeth Coutinho está aqui nos agradecendo, a gente que agradece, e até a próxima quarta-feira. A gente continua aqui debatendo os desafios e também as propostas para a gente ter um projeto popular para o Brasil. Boa tarde, Clemente. Boa tarde, Jandira. Boa tarde, até o 1º de maio a gente se encontra lá na praça. Tchau. Boa tarde.